Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vai depender aí do horário que vocês estão assistindo, né? Eu vou então gravar aquela aula que a gente, por duas vezes, ela foi adiada, né? Porque, enfim, nós tivemos lá a defesa do professor Roberto, de professor titular, e depois nós tivemos o feriado, né, do dia 8. Então, para a gente não ficar tão atrasado devido a essas duas semanas sem aula e a gente não conseguir terminar o conteúdo, eu decidi gravar a aula que a gente teria em um desses dias, tá? Então, como nós já vimos uma introdução ao dodecafonismo, ou serialismo das alturas, hoje eu queria propor uma análise de uma peça que se enquadra nessa ideia do dodecafonismo. É claro que o dodecafonismo estrito, de acordo com as regras definidas pelo Schoenberg, essas regras que a gente viu na aula passada, ela, esse tipo de dodecafonismo estrito, ele só existe, vamos dizer assim, no início, né, do decafonismo, que depois ele acabou sendo adaptado e adaptado e adaptado por diversas formas. A gente tem até no Brasil, o tipo de dodecafonismo daqui da gente é diferente, que a gente encontra no Guerra Peixe, no Cláudio Santoro e outros compositores. Quem tiver a oportunidade de analisar alguma peça deles vai ver, uma peça deles dodecafônica, vai ver que é bastante peculiar. Da mesma forma como a gente encontra em outros tipos de composição. Depois nós vamos ter o serialismo integral, também, que seria a serialização de outros parâmetros sonoros, além das alturas, né? Quando a gente viu que a gente pode ter a série original, o retrógrado dessa série, a inversão, o retrógrado da inversão. Então, são essas as formas de tratar serialmente as alturas. Depois a gente pode ver que as séries podem ser divididas e outras operações podem acontecer, né? Não falei a transposição, mas a transposição é uma delas também, tá? E depois a gente vai ver no serialismo integral que todos os parâmetros musicais, eles podem também ser aplicados de outra forma, né? Eles podem ser serializados de outra forma. A intensidade, a duração, ou mesmo a instrumentação, ou mesmo os modos de ataque do instrumento. Cada compositor vai trabalhar de um jeito diferente, né? Vou compartilhar a tela, então, com vocês, para a gente fazer uma breve revisão do que a gente viu na nossa aula sobre o dodecafonismo, tá? Então, eu não vou aqui novamente definir o que seria o dodecafonismo nos termos das alturas. Vocês podem encontrar lá no AVA o próprio slide dessa aula, né, com essas definições, enfim. A gente viu essa ideia do olho do Schoenberg, que está bem aqui. Então, você tem uma série de 12 notas, que elas estão relacionadas com o retrógrado delas mesmas, né? Então, você vê a relação entre essas notas. Aqui tem a apresentação da série do quinteto de sopros opus 26 do Schoenberg. Então, você tem aqui a série original, Basic Set, Mi bemol, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Dó natural, Si bemol, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Fá. O retrógrado dessa série, ok? Então, da nota número 12 para a primeira nota. Então, você tem ela lida de trás para frente. A inversão, que é um pouco mais trabalhoso de calcular. Vocês lembram, então, que se a gente tem aqui, começando com o Ré sustenido, o Mi bemol, na harmonia, ela é super válida, né? Então, a gente tem que observar sempre a possibilidade das enarmonias. Então, você tem aqui ela, mesma nota, né? Então, se a gente tem uma sexta menor descendente, a gente vai ter uma sexta menor ascendente. Essa seria a inversão. Então, Ré sustenido, Si. Depois, se a gente tem uma segunda maior ascendente, teremos uma descendente, Si, Lá.
Mesma coisa, Lá, Si, Lá, Sol, Si, Dó sustenido, Sol, Fá, todas segundas maiores descendentes. Depois nós temos aqui uma nona menor descendente. Portanto, na inversão ela será ascendente, Fá, Sol, bemol. E por aí vai. A gente pode calcular então a série inversa, sempre invertendo os intervalos, tá? E nós vimos que as notas não se repetem, a gente tem uma nova série inversa da primeira, ok? E o retrógrado da inversão, ele é exatamente a série invertida, lida de trás para frente, da direita para a esquerda. Então, Ré bemol, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Sol sustenido, Sol bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Mi bemol, ok? Então essa seria uma forma básica de calcular. A gente pode até tirar as dúvidas pessoalmente depois, principalmente na questão da inversão, que é um pouquinho mais complicado de calcular. Então aqui a gente calculou na aula passada, né? Aqui são as classes de alturas, a gente vai principalmente observar essa parte aqui, tá? Os números relacionados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. E as enarmonias também funcionam dessa mesma forma. Ok? Essa numeração ajuda muito a gente calcular as próprias transposições da série, a gente entender como elas funcionam, essas relações com esses números fica muito mais fácil de entender, se a gente tiver isso em mente. Aqui é o modelo de representação do relógio, os 12 intervalos, né, de Dó, o meio seria o trítono, o Fá sustenido, a meia hora aqui, depois um quarto a gente tem o 3 e o 9, Mi bemol e Lá, e os outros intervalos aqui, 1, 2, enfim, 10, 11 e 0. A gente forma o relógio. Mas o mais interessante aqui é a gente ver a possibilidade de desenhar os acordes. Então, obviamente, um acorde de 3 notas, a gente vai ter um triângulo, se a gente unir os ângulos, né? Os vértices a gente forma um triângulo. E o mais interessante ainda é a gente observar como funcionam as transposições. A figura é a mesma. Se a gente transpuser este acorde de Dó maior para um tom acima, para Ré maior, a gente vê que o nosso triângulo é o mesmo. O que vai acontecer é que eu vou girar 2 graus, né, 2 intervalos para a direita, e a gente tem essa transposição. Se a gente transpuser uma quinta justa, a gente vai gerar aqui, então, 7 semitons, e o nosso triângulo vai ser invertido, mas ele vai continuar sendo um triângulo, só que vai ter girado, ok? Então, com isso, a gente pode encontrar exatamente essas transposições e observar como elas funcionam, ok? Depois a gente viu logo a série aqui nesse quinteto do Schoenberg. Agora, aqui é mais importante a gente ver essa matriz dodecafônica. Aqui a gente consegue enxergar a original, né, a série original aqui, a série retrógrada, a gente lendo da direita para a esquerda. A inversão, ela vai estar aqui, nesse sentido, vertical, ok? E o retrógrado da inversão, a gente lendo de baixo para cima, tá certo? A gente pode chamar essas séries da seguinte forma. Então, essa original, como ela começa, por exemplo, no 3, que é o Mi bemol, a gente pode chamar essa de O3, ok? Essa aqui, como começa no Si, a gente chama de 11, O11. Começa em Lá, O9, que tem a ver com o intervalo que ela está começando, e por aí vai, O7. O retrógrado, a gente pode considerar o R7 aqui também, né? A gente não vai considerar o começo aqui, sim, a gente pode, a princípio, chamar aqui de R3, R11, baseado no início dela, da série original, R9, R7, ok?
A inversão também a gente vai chamar assim, essa aqui seria I3, I7, I9. RI3, nossa, RI3, RI7, RI9. Vejam bem que essas denominações são muito particulares do analista que está utilizando. Eventualmente, vocês podem pegar textos que a numeração é diferente, tá? Mas daí vai ser explicado no início desses textos. Então, não tem um padrão específico, tá? Mas a gente pode adotar esse, que a gente está usando aqui, mas dependendo do analista, né, da escola, do texto, enfim, pode vir com uma outra nomenclatura. Em inglês, a gente vai ter o O substituído pelo P, tá? Então vai ser P1, P2, P3, a série original. Primary, ok? O I da inversão é o mesmo, inversion. O retrógrado é o R também, retrograde. E o retrógrado da inversão vai ser o IR, porque em inglês a gente inverte, né? Quando a gente vai formar as frases. Então, o adjetivo vem antes. Então, seria o IR, inversion retrograde, tá? Em português, RI, em inglês, IR. Então, aqui a gente tem a questão da inversão, a gente pode pensar a inversão como um eixo, né? Isso é interessante da gente pensar. Então, se o eixo é em Dó, a inversão, se eu tenho Dó sustenido, o inverso desse vai ser Dó, Si. Se eu tenho Dó, Ré, Dó, Lá sustenido, né? Então, a inversão a gente sempre pensa a partir de um eixo. E esse eixo pode ser a nota em si, ou pode ser um momento que a gente está entre dois semitons. Eu posso ainda calcular dessa forma, colocar esse eixo entre dois semitons, né? Então, se o eixo está entre o Sol sustenido e o Lá, eu vou ter aqui o primeiro, Lá, Sol sustenido, Sol, Lá sustenido, e por aí vai, ok? Fá sustenido, Si. Reparem que esse eixo pode estar em cima da nota ou entre duas alturas, ok? Aqui a gente tem uma outra série do Schoenberg, do prelúdio da suíte, opus 25, para piano, ok? A gente vê aqui uma forma cânone. Se vocês ouvirem depois, procurarem a peça para ouvir, no prelúdio a gente tem um cânone com intervalo aqui de um tempo, né? Esse aqui é o atraso do cânone em um tempo, e a série original, Mi, Fá, Sol, o cânone na voz da mão esquerda vai estar uma quarta aumentada abaixo. Então, Mi, Fá, Sol, Si bemol, Do bemol, Ré bemol, ok? E aí vai. Então, você tem essa possibilidade também. Então, aqui seria um cânone a quarta aumentada, né? Que nem a gente tem no período barroco aqueles diversos cânones, né? A segunda, terça, quarta, quinta, etc., a sétima, a oitava, a nona, ok? Então, é o mesmo procedimento. Se a gente tem uma transposição de uma série, a gente pode fazer um cânone a partir dessa transposição. É um procedimento clássico aí, né? Tanto da composição tonal, barroca, quanto da composição dodecafônica. Então, nós não vamos analisar uma peça do Schoenberg, vamos mudar um pouco. Eu vou propor essa peça do Luigi Dalla Piccola, um compositor italiano que se utilizou bastante do decafonismo. Ele é um pouco posterior ao Schoenberg, tá? Mas sempre, por muito tempo, fez uso da técnica, né, do decafônica. Então, a peça que a gente vai pegar é o Quaderno Musicale de Anna Libera, que Anna Libera foi uma peça composta para a filha dele. Se chamava Anna Libera e quando ela tinha 8 anos, ele compôs essa peça. Então, são 11 peças, na verdade, esse Quaderno Musicale. Todas essas daqui, com esses nomes, tá? Nós pegaremos aqui para trabalhar o contrapunctus primus, tá? Então, a gente vai ver justamente essa questão contrapontística, da imitação, enquanto uma técnica muito presente no dodecafonismo, ok? Algo que a gente não vai ter tempo de ver, até porque é mais complexo, a gente ia perder várias aulas, mas é importante
em algum momento vocês curarem, né, alguma coisa sobre escrita, alguma análise, peças do Anton Weber. O Weber trabalhou do decafonismo, não vou dizer que ele melhorou, mas ele explorou outras coisas, outras técnicas em relação à série, como divisão da série em 2 partes de 6 notas, 3 partes de 4 notas, ou 4 partes de 3 notas. Explorou muito a questão da inversão, dos espelhos, né? Só que são análises um pouco mais complicadas da gente trabalhar. Em algum momento, a gente pode, futuramente, trabalhar sobre alguma peça em outro momento do Weber, mas assim exige mais tempo analítico, porque são são construções mais complicadas, assim, não tanto auditivamente, mas assim no papel da gente enxergar, sabe? Então, essa peça acho que é mais simples, o quaderno musical, o contraponto, é mais simples da gente enxergar essa questão do decafonismo e da imitação e como o próprio Dalla Piccola trabalhou, né? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a partitura original do Contrapuntos. Vocês veem aqui, então, que a gente começa com uma voz aqui, movimento descendente, clave de sol, né? Reparem, clave de sol, então, uma região aí mais aguda do piano. Depois, uma imitação logo após, aqui, com algum intervalo aí de tempo. Reparem também na forma de compasso, 4/2, né? Então, em tese, seria um movimento mais lento, mas não é tão lento assim, até pela proposta. Moço scorrevole. Moço quer dizer rápido. Scorrevole, andado, né? Sem muitas pausas, enfim, com um movimento corrido. E uma mínima a 72, ok? E a gente vai observar, então, depois os detalhes dessa série, dessa análise, enfim. Mas vamos observar isso. Então, a gente tem aqui, começa com 2 vozes. Aqui vai entrar uma terceira voz, né? Que ele vai colocar um outro pentagrama, um outro sistema para indicar a entrada da terceira voz. Então, aqui, com a mão direita, né? Tá indicado aqui essa voz com a mão direita. E mais para o final da peça, vejam bem que essa peça tem uma página só, né? Relativamente curta. A gente vai ter entrada aqui de uma nova voz. Então, no total, são 4 vozes aqui, nesse momento. Né? Aqui mais complicado, mais complexo, né? Uma polifonia mais complexa, 4 vozes. O que eu fiz aqui para a gente ficar mais fácil de entender, eu acabei fazendo uma... Eu acabei colocando cada voz em uma pauta, para ficar mais claro esse movimento, essa escuta dessas vozes, né? Então eu vou propor a gente ouvir a peça uma vez antes de qualquer análise, né? Eu vou deixar aqui, vamos acompanhar por essa partitura da minha transcrição, ok? E depois a gente parte para algumas outras considerações sobre a peça.
Ela é bem curta, dura 1 minuto e pouquinho. Vou colocar de novo, é sempre bom a gente ouvir pelo menos 2 vezes. Vamos lá. Ok. Então, na verdade, são muitas coisas para se falar. Apesar da peça escrita, talvez, assim, olhando a partitura, ela possa parecer que não seja muito complexa, né? Até a gente pode falar, nossa, até uma peça simples. Mas, auditivamente, ela tem uma complexidade, eu imagino, né? É perceptível isso. E a gente vai tentar observar toda essa questão, tudo que foi trabalhado. Então, a gente tem sempre esse início com o si, dó, sol. Si, dó, sol. Se a gente reparar, essa primeira parte, se nós contarmos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Essa primeira parte é aqui novamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa primeira parte, a gente vai encontrar justamente uma imitação aqui exata. Si, do, sol. Si, do, sol. Sol, lá, mi bemol. Sol, lá, mi bemol. Ré, fá sustenido, lá sustenido. Ré, fá sustenido, lá sustenido. Ré bemol, si bemol, fá. Ré bemol, si bemol, fá. Vejam então que a gente tem aqui sempre essa imitação e as durações das notas, elas são diferentes. Se a gente reparar aqui, então temos mínimas nessa voz, sempre mínima, ok? E semibreve. Aqui, de certa forma, o tempo delas vai estar reduzido, né? Então aqui temos uma mínima pontuada e 2 semínimas pontuadas. E também, mas elas estão em uma proporção de duração, né? Então se aqui for 2, 2 e 4, ok? Aqui nós temos 3, 1,5 e 1,5, só que num espelho, né? Numa inversão. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, eu tenho nessa voz, eu tenho 2 semínimas e uma semibreve. 2, 2, 4 tempos. Em cima, na voz superior, eu tenho uma mínima pontuada e 2 semínimas pontuadas. Isso aqui me daria 3, 1,5 e 1,5, ok? Então, de certa forma, aqui nós vamos ter uma proporção de 2 e aqui uma proporção de 1,5. 1,5, 1,5, 3, 2, 2 e 4, mais um retrógrado do outro. Então, vejam que a gente tem tanto um retrógrado, um ritmo, essa ideia de ritmo retrógrado. Não sei se vocês já ouviram falar, enfim, mas a gente pode colocar essa ideia também. Se eu tenho um ritmo que é assim, né, por exemplo, 2 semínimas e uma semibreve,
é um ritmo retrogradável, vou ler ele da direita para a esquerda. Teria essa configuração, ok? Da mesma forma, o ritmo aqui superior, na verdade é uma semibreve aqui e duas, desculpa, uma mínima pontuada e depois duas semínimas pontuadas. Se eu inverter retrogradar este ritmo, vou ter esse resultado aqui, ok? Então, de certa forma, isso é um ritmo retrogradado em relação a esse, mas com uma duração proporcional, mas não idêntica, né? Então, aqui, proporcional a 2 e aqui a 1,5, né? Ok? Ou 4 e 3, como queiram. É interessante, então, observar essas relações, né? Então, outros detalhes aqui. Está falando do pedal, né? O emprego do pedal muito discreto, que o emprego do pedal seja muito discreto. Impiego del pedale sia molto discreto. E sempre dolce, sempre doce. Molto piano. Todas essas indicações são importantes a gente observar, né? Molto piano. De certa forma, a gente pode pegar essa peça e decupá-la inteira sem pensar no dodecafonismo. A gente pode só observar a relação entre as vozes, as relações imitativas, os ritmos retrogradáveis, que, na verdade, quem propõe um pouco teoricamente esses ritmos retrogradáveis foi o Messiaen, o compositor Olivier Messiaen, que também era um grande analista, enfim, um grande professor, super influente no século XX. Ele vai propor no tratado, né, tratado da sua linguagem musical, né, Traité de mon langage musical, ele vai propor justamente essa ideia dos ritmos retrogradáveis, que vem um pouco da música indiana, né? Tem toda essa relação com a música indiana. Mas a gente pode observar esse tipo de ritmo na música ocidental lá atrás, na música da Idade Média, nos motetos do Machot, tem a ideia de isorritmo, e muitas vezes a gente vai ver esse tipo de retrogradação rítmica, ok? Só para ter uma ideia da onde vem esse pensamento rítmico. Então, vocês veem que a peça é toda estruturada, de certa forma, com um pensamento de uma célula inicial, que pode ser esse primeiro compasso aqui da primeira voz, que vai ter uma variação, né, para as outras vozes, para os outros momentos. Essa ideia de variação, vocês acho que já devem ter topado em algum momento com essa ideia, né? A gente pode variar um trecho musical, um motivo, se a gente pensar isso, pam, 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 como se fosse um motivo, eu posso variar esse motivo de diversas formas, né? Aqui ele variou esse motivo em relação às alturas, pam, 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 né? Então, é assim, ele vai produzindo variações do mesmo motivo com o mesmo ritmo de base, ok? Aqui ele vai inverter, né? E você vem aqui que ele inverte justamente esse primeiro motivo, colocando as duas mínimas depois de uma semibreve. Então aqui a gente tem já uma retrogradação rítmica com a mesma duração, ok? De 4, 2 e 2. Aqui similar, aqui a gente volta à ideia inicial, ok? Então sempre essa ideia de variação, que pode ser melódica, pode ser rítmica, pode ser métrica, pode ser harmônica, e por aí vai. Essa ideia de variação a gente vê desde Mozart, né, tema e variações, Beethoven, tema e variações, Haydn, tema e variações, ok? Como essa denominação, mas vinha desde antes também. A gente pode ver construções com essas variações rítmicas, por exemplo, no Bach, em outros compositores, ou mesmo lá na Idade Média, como eu coloquei, no Machot, enfim. A isorritmia. Então, sempre vai ter essa ideia atrás dessa peça. Então, se vocês pegarem aqui,
Ok? Então, essa seria a primeira ideia aí musical, com essa variação rítmica na voz superior. Se eu vier na matriz dodecafônica dessa peça, eu vou encontrar esses elementos aqui, iniciais, si, dó, mi. Essa série principal, eu vou achá-la aqui, si, dó, mi. Seria essa série indicada, né? Essa série aqui, então, 11. Ela está presente aqui, ela vai ser encontrada aqui. Se a gente pegar si, dó, mi, sol, lá, mi bemol, 7, 9, 3. Ré, fá sustenido, lá bemol. Aqui a gente tem uma pequena inversão, né? Ela não está sendo apresentada como ela está aqui. Então seria o 2, 6 e 8. Ré bemol, si bemol, fá. Aqui também, ré bemol, si bemol, fá. Tem essa pequena permutação aqui na série. Ok? Mas ela está aqui toda presente e justamente ela é imitada aqui na voz superior. Ok? E de certa forma, nós vamos ter também essas séries ocorrendo nos outros momentos da peça, né? Depois vocês podem até dar uma procurada nas outras séries que a gente tem. Por exemplo, nesse momento aqui, nós temos, quando temos uma outra voz aqui, de original 11. Ela está aqui, ok? Depois, logo a seguir, essa original 11, ela vai estar aqui também nessa voz. Se nós pegarmos esses, ela tem aqui 12 notas, então, como a gente viu. Logo depois, temos aqui mais 12, e ela vai começar de Sol, Dó, Mi bemol. Então, se nós olharmos, ela vai estar presente aqui, Sol, 0, Dó, Mi bemol, um pouco com a ordem trocada, mas ela vai aparecer aqui, Si bemol, Lá bemol, Mi, né? Si bemol, Lá bemol, Mi. Fá, Si, Lá. Fá, Si, Lá. Fá sustenido, Fá natural, Dó sustenido. Fá sustenido, aqui, desculpa. Fá sustenido. Ré natural, Dó sustenido. Ré natural, Dó sustenido. Então a gente poderia chamar de o retrógrado R1, porque aqui seria o P1, então aqui é R1. Ok? Então aqui nós temos a nossa, aqui, R1. Da mesma forma aqui. Vejam só que a gente pode ir achando as séries também, mas elas não são exatamente... Se a gente pegar uma análise só pela série, a gente vai ter problemas também, porque a gente não vai conseguir descrever a peça em todos os detalhes. A série é só um material composicional, como poderia ser uma escala ou um modo. Uma escala não explica uma análise de uma música tonal. Um modo só não vai explicar se é um mixolídio, se é um lídio, não vai explicar uma totalidade de uma peça modal. Então a série é como se fosse um material, uma coleção de notas que pode ser variada e vai ter um outro tipo de usabilidade aqui. Então, nesse momento, quando entra a terceira voz, nós temos uma outra série. Lá sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, né? Então, esse momento vai estar entrando
esta série aqui, Lá sustenido, Fá sustenido, Ré sustenido. Um pouco aqui, também com ordem trocada. Depois a gente vê Dó sustenido, Si, Sol. Né? Dó sustenido, Si, Sol. Opa. Sol sustenido, Ré, Dó. Sol sustenido, Ré, Dó. Lá, Fá natural, Mi sustenido. Mas aqui nós temos uma... Aqui a gente tem que prestar atenção justamente porque a gente tem essa mudança, né, de própria... Essa nota se refere a essa voz aqui, né? A gente tem justamente essas linhas, a gente tem a troca de pentagrama em relação às vozes, né? Então, nesse momento aqui, a gente tem que, né? Lá, Fá, Mi. Lá, Fá, né? E daí nós temos esse Mi aqui para terminar essa série. E se essa voz do Dó sustenido, ele vem para esse Fá aqui, ok? Sustenido. A gente tem esse cruzamento de vozes aqui nessa indicação. Ok? Então aqui nós temos o retrógrado do 4, vamos chamar assim, né? R4. Vou colocar aqui. Ok? Em outro momento, quando nós temos a quarta voz entrando, né, nós temos uma outra série aqui. Ré, Mi bemol, Sol. Ela vai entrar aqui, então. Ré, Mi bemol, Sol. Ré, Mi bemol, Sol. Que ela vai ser imitada aqui. Ré, Mi bemol, Sol. Dessa mesma forma. Se a gente quiser seguir exatamente o movimento dessa voz, a gente pode observar aqui Ré, Mi bemol, Sol, Si bemol, Dó, Fá sustenido, né? A gente tem toda essa Ré, Mi bemol, Sol, Si bemol, Dó, Fá sustenido. Então a gente repara que, por exemplo, essa série, ela vai estar em relação a essa voz aqui. Daí, Si, Dó, Fá sustenido. Então eu vou até tentar separar melhor aqui. Depois nós temos Fá, Lá, Si. Né? Ela vai aparecer aqui. A gente tem todo esse cruzamento, tá? Isso aqui eu já fui descobrindo antes, né? Não fui descobrindo agora, na medida que eu fui trabalhando com essa peça. Depois eu tenho Mi, Dó sustenido, Sol sustenido, que é esse momento aqui. Então essa voz, ela vai transmutar para cá, ok? Para terminar essa série. Essa série, então, seria a original 2, ok? Ela vai estar aqui. A original 2 também, ela vai aparecer nesse outro momento aqui, Ré, Mi bemol, Sol. Ela vai estar junto aqui, Ré, Mi bemol, Sol. Si, ela vai aparecer, vou colocar com uma outra cor, que ela vai ficar mais claro, né? Se eu conseguir representar com uma outra cor. Por exemplo, um verde. Mas ela vai estar com outro andamento, né? 2, 1, 1. Si, Dó, Fá sustenido. Ok? E depois eu vou ter aqui Fá, Lá e um Si. Onde estaria esse Si? Aqui. Ok? E para finalizar, Mi, Dó sustenido, Sol sustenido. Aqui.
Pronto. Então, essas duas séries são a mesma, mas elas estão defasadas temporalmente, deslocadas temporalmente, então com uma duração diferente. Aqui 2, 2, 4, aqui 2, 1, 1, 2, 1, 1, e por aí vai. A outra série que a gente encontra, né, seria essa daqui, nesse momento, né? Si bemol, Lá, Fá. Fá, Ré, Dó, Fá sustenido. Ok? Então, Si bemol, Dó, Fá. Onde ela vai estar? Aqui nessa nossa representação. Si bemol, Dó, Fá. Desculpem, Si bemol, Lá, Fá. Então ela vai aparecer justamente aqui, essa inversão, né? Já está marcado aqui, Si bemol, Lá, Fá, Ré, Dó, Fá sustenido, Ré, Dó, Fá sustenido, Sol, Mi bemol, Ré bemol, ok? Sol, Mi bemol, Ré bemol, um pouco. Sol sustenido, Si, Mi. Sol sustenido, Si, Mi. Então ela aparece nesse momento aqui. Ok? Eu vou anotar agora essa série aparecendo aqui com uma outra cor. Vou anotar em azul ela aparecendo aqui. Começando aqui e depois indo com este movimento. Essa aqui, então, seria a inversão 10, que ela vai também surgir aqui, com essas notas. Ok? E ela vai cruzar aqui também. Aqui, aqui, para chegar aqui. Certo? Eu poderia considerar esse Si vindo daqui, né? Um dos dois Cis aqui. São os mesmos, né? Então, esse Si verde poderia ser esse também, e o azul esse, ok? Então, aqui seria o I10 também. Eu vou fazer assim. Acho que é melhor eu corrigir essa parte aqui. Vamos fazer assim. Então, o verde, a gente considera esse Si aqui, ok? Que é exatamente ele vindo aqui, dessa voz. E esse Si da série I10, ok? Então, vocês veem que tem toda essa também esse intrincamento de séries e vozes aqui acontecendo, que ficaria mais claro se vocês olharem aqui, nessa transcrição, né, que está mais clara, mais límpida, depois vocês podem olhar aqui. Mas eu acabei marcando aqui as séries e as vozes, né? Então a gente vai encontrando. Quando elas estão aqui com as vozes, duas vozes, né, até três vozes, a gente consegue identificar mais fácil o que é cada uma. Mas nesse momento aqui do final da peça, elas estão mais intrincadas, mais condensadas e estão tendo cruzamento de voz, então fica mais difícil identificar. Então reparem que pela matriz dodecafônica a gente consegue encontrar todas essas peças, ok? Todas essas séries ali presentes na análise da peça e fica mais fácil entender o funcionamento delas. Mas existem muitos outros elementos que estão acontecendo, né? Eu vou colocar mais uma vez para a gente ouvir, eu acho que a gente não vai ouvir as séries, né? A polifonia das séries, mas a gente vai ouvir uma outra polifonia ali, né? E não necessariamente esses intervalos das séries. Não é necessário a gente encontrar as séries na escuta da peça, identificar. A gente pode até identificar, mas isso não é fundamental para a gente entender a análise dessa peça, o que tem por trás dela. Vou colocar mais uma vez para a gente.
ok? Imagino que tenha ficado mais claro o desenvolvimento das vozes. Mas eu ainda gostaria de chamar a atenção para duas coisas nessa peça. Né? A análise não terminou, né? E também não pretendo esgotar a análise dessa peça nesse momento da aula. Mas dois pontos importantes para a gente observar. Essa peça ela já vem um pouco no momento aqui da data de composição dela, que a gente vê aqui, 52, a gente já estava um pouco à frente do decafonismo estrito do Schoenberg, dos anos 20, anos 30, Weber, Berg. Aqui nos anos 50, a gente já teve a luz do serialismo integral, a gente já tem o serialismo do Messiaen, a gente já tem até Stockhausen fazendo as primeiras peças seriais e outros compositores. A gente pode observar também outro tipo de diferenciação entre as vozes, não só em relação à série e à imitação, mas se a gente observar, por exemplo, essa série original, não tenho nem mais coisa para marcar aqui, mas se a gente for ver, eu não vou marcar, a gente tem esse acento, né, tenuto aqui. Então, na primeira voz, nós temos aqui esse tenuto e uma ligadura, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem um legato, de certa forma, de 6 em 6, ok? Nós temos aqui esse legato com um tenuto em cada nota, no modo de ataque, né, no modo de jogo do piano aqui dessa mão. Nessa voz superior, o que a gente tem? Um tenuto e aqui um ponto de staccato, mas não é um staccato porque temos aqui com legato também, né? Então, isso aqui é um portato, ok? Então, enquanto nessa voz aqui a gente tem um legato, aqui temos um portato, um modo de toque diferente, com acento sempre no primeiro tempo, aqui, no primeiro tempo não, na primeira nota depois da pausa. Então aqui nós temos o acento, depois aqui vai inverter, o acento sempre vai ser na nota de duração mais longa, ok? Da mesma forma aqui, o acento, mas sempre temos o portato acontecendo. Quando entra essa terceira, então, nessa série vai acontecer a mesma coisa que aqui. Vamos ter também o legato. E aqui, portato. Nesse momento, aqui temos também um legato, ok? Legato, legato, legato e portato aqui. Só por aqui. Vocês vão identificando depois. Então, é só para vocês verem que uma outra forma de diferenciação para realçar as vozes, o toque das vozes, justamente você modificar isso, né? Você deixar uma voz com toque e a outra voz com outro tipo de toque, um outro tipo, um modo de jogo, um modo de ataque dessa nota, ok? Vejam lá, legato, portato, legato, portato, legato, legato, portato. Aqui nas quatro vozes, aqui quando aparecem, nós temos legato, legato e portato sempre nas séries com duração menor aqui, intermediárias, ok? Com as notas de duração menor. Então você coloca uma voz ou uma série com toque e a imitação dela com um toque diferente, né? É difícil de identificar na escuta isso, mas na partitura está lá, está anotado. É uma outra forma da gente perceber que temos diferenciações na medida que a peça é tocada, e ela é escrita também de forma a diferenciar esses elementos, ok? Então essa questão do toque é muito importante, numa análise a gente identificar isso também, prestar atenção nesse aspecto. Porque todos esses momentos podem ser serializáveis, né? Todos esses valores de escrita, modos, eles podem ser serializáveis, ok? O que a gente pode encontrar também aqui, nesse momento, que eu gostaria de chamar a atenção, vocês não sei se já ouviram falar, na ideia do lamento, né, o intervalo de segunda menor. Então, aqui justamente a gente tem essa referência à música barroca, quando a gente vê o contrapunctus, ou aqui ó, a música de Bach, no próprio título da peça, né? Contrapunctus primus, aqui. Vejam lá.
O que ele está me indicando? Então, temos uma referência a um período mais antigo, ok? O baixo em lamento, que a gente vai encontrar, é justamente esse intervalo de segunda menor descendente. Só que na série que o Dalla Piccola escolheu para essa peça, ele escolheu uma série que privilegia esses intervalos de segundas menores descendentes. Então, se a gente observar, eu tenho ele aqui, Mi bemol, Ré, né? Eu vou ter ele em outros locais também, né? Aqui, Ré, Ré bemol, ok? Então ele vai estar sempre aparecendo. Então, da mesma forma que eu tenho aqui Mi bemol, Ré, ele vai estar aqui. Mesmo que ele esteja entre pausas, né? Mesmo que tenha notas, Mi bemol, Ré, daí tem o Fá sustenido, Lá sustenido, Ré bemol, mas ele ainda está presente, ele ainda está no meu ouvido. Eu estou ouvindo esse movimento descendente. Mi, daí para, Mi bemol, Ré. Sempre na nota, na semibreve ele aparece, ok? E aqui ele vai aparecer nas mínimas pontuadas, mas principalmente nessa voz aqui mais grave ele está aparecendo, ok? Nessa outra série, no retrógrado, obviamente, se na original eu tenho esses passos descendentes cromáticos, no meu retrógrado eles vão aparecer ascendentes, né? Eles estão aqui. De certa forma, mas o cromatismo está presente, ok? Então, sempre nas originais ele vai estar presente. E vai aparecer em outros momentos também, né? Fá sustenido, Fá natural, ok? Mi. A gente vai ouvir esses passos de meio tom. Fá, Fá sustenido, Sol. E entre outros, se eu olhar mais, eu vou achar mais desses elementos, né? Eles vão estar em outros lugares. Eu acho que se vocês olharem a peça, vai chamar atenção em outros lugares, né? Eles vão aparecer em outros lugares também. Já achei aqui, por exemplo, Sol, Fá sustenido, Fá natural. Ok? Sempre esses meio tons, eles vão estar acontecendo. Então, se a gente testar uma escuta dessa peça, a gente vai ver, novamente, agora, se a gente ouvir, eu acho que a gente vai sentir o peso nesses intervalos, né? Vou tentar tocar novamente, e eles vão aparecer de certa forma. Ok? Se a gente prestar atenção aqui, daí vai ter um momento ascendente. Ok? E daí eu vou ter logo depois perfeito? Então tem esse jogo, movimento ascendente e descendente, cromaticamente acontecendo. Mais uma escuta. Para a gente ver se... Isso eu acho que é interessante a gente observar nessa peça, auditivamente.
ok? E para terminar, eu convido vocês depois a darem uma olhada nesse site, que justamente coloca várias peças que tem esse baixo de lamento acontecendo. Uma delas que muito conhecida é essa, a ópera Dido and Aeneas, do Henry Purcell, tem esse lamento de Dido, como queiram chamar, que é muito conhecida, né? Vamos tentar entrar nesse site e a gente ouve rapidamente essas duas peças. E também, por exemplo, no Beethoven, uma dessas variações, a gente ouve esse baixo descendente também cromático, ok? Então, aqui o exemplo do Dido. No Beethoven, essas variações. Que é o Beatles, Beethoven está aqui. Ok? Depois a música pop, no rock tem vários exemplos, né? Tem aqui o George Harrison, While My Guitar Gentle Weeps, a gente vai ver no próprio Robert Plant e Jimmy Page, no Led Zeppelin, né? Stairway to Heaven, até no Smith, Dream On, e por aí vai. Só para vocês terem aí mais um exemplo. E por aí vai, ok? Então a gente vai encerrar com esses exemplos do baixo de lamento e lembrando também da presença dele nessa peça do Dalla Piccola e muitas outras, tá? Então uma forma aí de você ter uma série dodecafônica que realça esses intervalos de segunda menor. Então, dependendo da arrumação da série original, você consegue trabalhar com outros elementos musicais de outros períodos e outras épocas, ok? E você cria toda essa rede de inter-relações musicais e significados, né? Essa ideia do baixo de lamento está presente desde a música renascentista, barroca, e você pode trazer esse significado também para uma composição dodecafônica. Então fica esse recado final aí, tenha uma boa semana e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.